Então tá gravando. Boa noite de novo para todo mundo que chegou depois. Como vocês estavam tendo algumas dúvidas, né, especialmente em relação aí ao Octave, aí a gente conversou de fazer esse encontro síncrono. Daí eu vou passar o conteúdo dessa aula 4 e depois vocês vão tirando as dúvidas aí, eu abro para tirar dúvidas. Na verdade, essa aula 4 também tem um programinha que a gente vai passar para o Octave, né? Um algoritmo que a gente vai escrever no Octave. Então, durante o algoritmo vocês podem tirar algumas dúvidas. Tranquilo? E durante a aula, se quiserem, é só abrir o microfone aí e perguntar, beleza, pessoal? Fica bem à vontade. Vamos lá. Eu vou passar nessa aula sobre os métodos de decomposição. Então, por que a gente viu o... Deixa eu só botar aqui no... Tá. Por que a gente viu a triangular inferior e superior, né? Tem um negócio chamado de esforço computacional de um algoritmo, que é a quantidade de operações elementares necessárias para calcular a solução do problema para o qual foi desenvolvido. Então, é o tempo que o computador vai levar para fazer alguma coisa, né? Pode parecer besteira aí para continha simples, porque né, ele faz as coisas muito rápidas, mas, por exemplo, no mestrado, eu fiz um modelo de uma planta solar que tinha que calcular né, o modelo térmico, transferência de calor e mecânica dos fluidos, né? Daí tinha a parte de perda de carga e tinha a parte de transferência de calor que estava chegando. Só porque assim, era um concentrador comprido e eu tinha as medições inicial e não lembro como é que ele fazia, mas eu lembro que ele calculava trechinho por trechinho e no final ele via se convergiu o resultado. Se não convergiu, ele fazia de novo. Ia fazendo isso Posso passar o passo a passo aí para a gente baixar. Ele ia fazendo isso até convergir o final, né? Então ele dá quando eu tenho um problema um pouco mais complicado, às vezes a gente faz isso, a gente dá um chute inicial, isso é bem comum aí, mecânica dos fluidos, transferência de calor, dou um chute inicial e eu vejo se ele vai convergir no resultado final, né? Quando ele converge o resultado final, daí ele para de fazer as interações dentro do programa. E nesse eu estava trabalhando com o EES junto com o MATLAB. E levava coisa de, às vezes, 10, 12 horas para chegar no resultado final. Porque eu não sou muito bom nessas coisas de programação para otimizar, né? Então eu fiz do jeito que eu consegui, do jeito da gambiarra ali. E no final ele convergiu. Mas ele levou bastante tempo. Se fosse um software comercial que eu estivesse desenvolvendo e eu fizesse isso, não ia dar muito certo, né? Ele tem que ser mais otimizado. Então eu tenho que trabalhar nesse esforço computacional para chegar no resultado mais rápido. E no caso desse triangular inferior ou superior, a ordem do esforço computacional é n ao quadrado. Então, por exemplo, né, no sistema de ordem 10, cuja matriz dos coeficientes estão envolvidas em 10 operações de divisão, 45 de multiplicação e outras 45 de adição e subtração. Tem 100 operações elementares. Isso aqui é super rápido para fazer. Então, a triangular inferior e superior são rápidas de serem resolvidas, né? Eu não vou querer que vocês saibam otimizar esses programas, né? Porque nem eu sei fazer isso, mas vocês têm que saber, se tiver um problema para resolver, fazer de um jeito que funcione, né? E eu só estou passando por que o conteúdo a gente está vendo isso, né? E como é que a gente vai desenvolver. Na verdade, são artifícios, o conteúdo são artifícios para a gente entender como é que funciona o programar no Octave, para depois usar em problemas de engenharia de verdade, né? E o método da decomposição, o que a gente vai fazer, né? Sistemas cujas matrizes dos coeficientes possuem a característica triangular inferior ou superior têm pequeno esforço computacional. Então, a gente vai buscar alternativas para resolver um sistema de A vezes X igual a B, né? Onde eu tenho aqui aquela matriz A, que tem um A1, A11, A12, A13, né? E vai fazendo isso para a matriz inteira. Possa ser resolvido através de um sistema com características triangular, permitindo utilizar os algoritmos que a gente viu. Então, ele vai transformar em duas matrizes, uma superior e uma inferior, e depois ele vai resolver. É que a gente tem umas definições, né, essas definições que eu pego do livro, eu estou colocando aqui. As menores principais de ordem K de uma matriz
deixa eu só permitir aqui, são definidas assim, né? Então eu tenho aqui o símbolozinho, né, o meu ΔK, igual ao determinante de uma matriz AK. Esse K vai ser um número, 1, 2, 3, né? Formado pelas K primeiras linhas e K primeiras colunas da matriz A. Então eu vou pegar os determinantes, eu vou pegar uma matriz, né? Por exemplo, eu vou ter 4, botar 4 por 4 aqui, e eu vou pegar daí o A4, daí vai ser o determinante da matriz inteira, depois o A3 eu corto aqui, pego essa matriz menorzinha, A2 pego essa matriz menor, e A1, daí é só um valor, né? Eu vou diminuindo ela. Então eu pego a matriz inteira e vou diminuindo fazendo determinante de todos. Por quê? A gente vai ver que é para ver se o nosso problema aceita essa solução de decomposição, ele tem que ter uma condição mais particular. Então vamos fazer só um exemplo de como é que fica isso aqui. Pegar essa matriz A, que é 2, 0, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 0. E eu vou ver os determinantes. Meu determinante 1, ele envolve a matriz 1, 1, né? Uma linha e uma coluna. O que vai ser? Vai ser só o valor, deixa eu trocar aqui a cor, só o 2, certo? Então, deixa eu até trocar aqui, do 1 vai ser igual a 2, né? O meu determinante. Se eu pego depois a do, vou botar outra cor aqui, de 2, eu vou pegar esses elementos. Daí vocês lembram como é que faz, né? Eu tenho aqui o 2, 0, 1, 3, faço assim, né? Primeiro, daí depois eu posso repetir aqui, né, o meu 2 e o 1, só para pegar aqui também, mas multiplica por 0, não tem nada, e depois eu faço o contrário, né? Deixa eu só ver se foi assim. Acho que é 2 por 2, não precisa fazer isso aí, professor. Não, é só quando é maior, né? 1 por 1 e 2 por 2 não tem isso, é só assim e assim, né? Daí é que eu vou ter 6 e 0, que seria o menos 0. É isso aí. Daí meu determinante 2 é o 6, e o da minha matriz 3, né, que vai ser toda essa daqui, vai ser daí, deixa eu só permitir a entrada aqui, vai ser daí o que, né? Eu vou pegar, esse, e esse aqui, né? Então eu vou ter o 1 vezes 0, 2 vezes 3 vezes 0, e 1 vezes 0 vezes 0, né? E depois eu faço menos no outro sentido. Menos 0 vezes 3 vezes 1, 0 vezes 1 vezes 2, e 0 vezes 1 vezes 0. Né? Então, vai ser 0 aqui. Então, eu tenho esses 3 determinantes dessa minha matriz A. São os menores principais, né, que a gente está chamando. Os 3 menores principais dessa minha matriz A. E o método de decomposição LU, que é o que a gente vai ver, ele funciona se... deixa eu achar aqui. Onde é que está os menores principais? Se os menores principais de A, de I, diferente de 0, até n-1, se o menor principal for diferente de 0 até n-1, eu posso usar esse método da decomposição. Acho que deu uma falha aqui na câmera. Então, eu não preciso fazer todos, que nem eu fiz aqui. Preciso fazer só para n-1. I igual de 1 a n-1, né? Então, eu teria que fazer só o meu ΔI e ΔI. Então, tá ok. O 3 eu não preciso analisar, né? Porque eu vou até o n-1. Minha matriz n é 3, n-1 é 2. Então, eu só faço para 1 e para 2.
Ok? Então, ok, esse passaria, o menor principal dele passa. Tem que ser diferente de 0. O delta 1 e o delta 2 é diferente de 0, então tá ok. A se decompõe de uma maneira única no produto de uma matriz triangular inferior, L, né? Quando a gente usar o L é de lower, inferior, onde eu tenho daí essa matriz Lzinha minúscula, né? O L minúsculo, IJ quadrado, com L e I igual a 1, então a minha diagonal principal é composta por 1 na inferior, ok? 1, 1, 1, 1, 1 na inferior, por uma matriz triangular superior, e eu tenho que o determinante de A igual ao determinante de U. Tem como provar esse teorema? Tem. Se vocês gostam muito dessa parte matemática, daí tem lá no livro o texto para fazer isso aqui. A gente não vai verificar se o teorema é real ou não, né? A gente vai assumir que ele é, porque já foi provado, e a gente vai usar ele. Então a gente vai decompor o meu sistema A em uma matriz L e uma matriz U. Tá? E a gente vai fazer isso no Octave hoje. A gente vai transformar numa matriz L uma U. L é inferior e a U é a superior. Processo de decomposição, né? Vamos ver como é que funciona. Se eu tenho uma matriz A, que é essa daqui, composta pelos A11, A12, A13 até A1N, eu posso, ela fica decomposta dessa forma, né? O meu L vai estar aqui com a diagonal principal, que nem eu falei que é 1, né? Certo? Essa diagonal principal 1, vezes essa matriz U vai me dar essa matriz A, certo? Se a atender aquele critério, né, dos menores principais que a gente falou, que tem que ter os determinantes de n igual a 1 até n menos 1, tem que ser diferente de 0. Daí eu consigo decompor ela dessa forma. Minha matriz A, ela vai ser uma multiplicação entre uma matriz L e uma matriz U. Daí eu consigo resolver depois o sistema com a U e com a L separadamente. Daí vai ser bem mais rápido de resolver do que tentar resolver direto com a matriz A. Deu para entender mais ou menos isso? Ok, minha matriz A, ela é um resultado de uma matriz hipotética L e U, que eu vou achar daí quais são os valores. Tranquilo? É como se fosse x vezes y igual a 1. Tu tem o 1 e não tem o x e o y. Não sei se eu entendi isso aí, mas por exemplo, se eu fizer linha por coluna aqui, vocês já vão entender como é que eu vou achando os valores. Ó, linha vezes a coluna. Então eu já consigo achar que meu U11 vai ser igual a o A11, né? E eu vou fazendo isso, essa conta, esse sistema, resolvendo linha e coluna por vez, até eu achar o equivalente de todos os L's e todos os U's, que multiplicando uma pelo outra vai me dar a matriz A. Mas x vezes y, um valor que eu sei, né? É isso aí. Eu tenho aqui uma incógnitas e os valores que eu conheço. E eu consigo resolver isso aqui passo a passo, linha e coluna por vez, num código matemático para chegar a todos os valores de L e todos os valores de U. Daí depois a gente vai ver o que vai fazer, né? Então, como é que seria o meu sistema, né, para resolver? Então, primeira linha de U. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou encontrar a primeira linha de U, né? Eu vou multiplicar a primeira linha daqui vezes linha vezes coluna. Se eu faço essa linha vezes essa coluna, qual é o valor que eu vou ter do resultado? Isso aqui, né? É a intersecção entre as duas ali, né? Então, eu vou colocar aqui meu 1 vezes U11 igual ao meu A11. Tá aí, tá tranquilo, pessoal? Por enquanto tá ok. Tá. Daí eu vou fazer primeira linha vezes a segunda coluna. O que eu vou ter? 1
vezes U, 1, 2, mais 0 vezes U, 2, 2, né? Percebam que todos os termos depois do primeiro vão sumir, porque tudo aqui é zero, né? Se eu for multiplicando linha por coluna, o resto tudo é zero. Então, some tudo. Igual ao meu A1, 2. Então, daqui eu consigo tirar que meu U1, 1 igual a A1, 1. U1, 2 igual a A1, 2. E eu posso fazer isso até o N. 1 U, 1N igual a A1N. Né? Eu consigo fazer isso, consigo eliminar, né, ou conhecer pelo menos, todos os termos da primeira linha. Ok? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a primeira coluna de L. Primeira coluna de L. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu posso ir fazendo linha vezes coluna, né? Então, se eu pegar essa linha vezes essa coluna, né? O que eu vou ter? Só um pouquinho, deixa eu... o que eu vou ter? Eu vou ter... Opa, não aceitou a caneta. L, que é um L minúsculo, né? L, 2, 1, vezes U, 1, 1, igual a... vocês lembram como é que faz isso, né? Linha vezes coluna, daí aqui vai ser o elemento que é a intersecção entre os dois, né? Se eu colocar essa linha e essa coluna aqui, seria o equivalente a essa linha, quer dizer, essa coluna e essa linha, então vai me dar esse elemento aqui, né? Igual a A21. Ok? Então eu consigo achar aqui o meu L21 igual a A21 dividido por U11. Esse U11 a gente sabe, né? Porque foi um valor que a gente encontrou. Eu quero que fique bem claro para vocês. A matriz A, a gente conhece todos os valores dela, né? É uma matriz já conhecida. Eu sei que, por exemplo, aqui é -1, aqui é 3, aqui eu sei o número de todos esses valores do A. Eu estou construindo uma matriz L e uma matriz U com base nessa matriz A, né? Então, o U11 a gente já encontrou no passo anterior. A gente sabe que é igual ao A11. Então, é um número que a gente conhece. O A21 é um número que a gente conhece. Então, a gente conhece o L21. A gente vai fazendo isso aos poucos, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar a terceira linha pela primeira coluna. L31. Quando é uma matriz assim, N por N, é um pouco mais difícil de visualizar, mas eu vou botar um exemplo para vocês fazerem depois, que é 3 por 3. Então, vocês conseguem fazer esse passo a passo na mão, resolver, e depois vocês podem até programar ele na mão. Não precisa fazer um loop, né? Até para entender como é que funciona o Octave. Escreve linha por linha no programa e não tem problema. É até melhor do que tentar programar um negócio que vocês não estão entendendo. Vezes U11 igual a A31, né? Peguei essa linha vezes essa coluna, vai me dar esse elemento. Daí eu consigo encontrar meu L31, que vai ser o meu A31 que eu conheço e o U11 eu conheço. E eu faço isso até o meu LN1, U11 igual a AN1. Daí eu consigo achar e isolar todos. Se a gente ficar fazendo esse procedimento depois para segunda linha de U, segunda coluna de L, e assim por diante, a gente resolve. Por quê? Quando eu for fazer a segunda linha de U, né? Aqui, eu vou estar usando eu quero saber isso aqui, eu vou ter que estar usando essa segunda... multiplicar a segunda linha pelas colunas, para encontrar os elementos dessa linha, né? Todo mundo de acordo? Então, eu vou estar multiplicando o L21 pela linha de cima e o 1 pela linha de baixo.
O L21 eu sei, e todos os valores da linha de cima de U eu sei. Né? Então, se eu sei o L21 e todos os valores da linha de cima de U, eu consigo achar todos os valores da linha de baixo, porque eles estão multiplicando por um 1. Então, todos os valores eu conheço. Né? Eu só tenho que isolar esses valores de U e relacionar eles com o valor de A e alguma conta que vai vindo da L21 e dos U's 1 alguma coisa até 1N. Tranquilo? Se vocês pegarem para fazer isso aqui na mão, vocês conseguem, né? Primeiro eu vou multiplicar a primeira linha por todas as colunas de U. Depois eu vou multiplicar a primeira coluna por... Deixa eu ver... A gente vai descobrir qual é. Eu vou multiplicar todas as linhas pela primeira coluna. Né? Daí depois eu continuo andando. Aí eu vou multiplicar a segunda linha de L por todas as colunas de U. Depois eu pego todas as colunas de L e multiplico todas as linhas de L e multiplico pela segunda coluna de U. Daí eu vou fazendo isso até chegar no UNN e descobrir assim todos os valores da minha matriz U e da matriz L. Certo? É bem maçante, né? Mas não é difícil. É só maçante, é só chato quando eu vejo uma matriz N por N, parece um trabalho que não tem fim. Mas se for uma matriz 3 por 3, é mais tranquilo. Até aí tranquilo, gente? Eu vou colocar aqui o algoritmo. Ok? O algoritmo, como é que vai ficar? Os valores... Deixa eu apagar aqui para escrever qual é a matriz primeiro. Vou apagar tudo. Como é que ficou esse algoritmo? Matriz U, ela vai ficar assim. U e J, não fui eu que desenvolvi isso aqui, eu peguei o algoritmo do livro, por isso que eu digo assim, eu vou usar hoje o algoritmo para colocar no Octave. Daí a gente vai conversando, vocês vão entendendo como é que tá no Octave. Depois, no exemplo, eu não sei se eu coloquei ali ainda, mas eu quero que vocês peguem um exemplo e façam manualmente, né, resolvam manualmente esse linha vezes coluna, para entender a lógica, e programa no Octave manualmente, da forma mais simples que tem. Só escreve o que nem tu escreveu no caderno, escreve ali no Octave, para ver se resolve, tá? De uma 3x3 de um caso particular. U e J igual a I J menos somatório de K igual a 1 até I menos 1 de L e K vezes U K J, onde eu tenho o meu I e o meu J variando de 1 até N. Isso para I menor ou igual a J. Essa condição. Depois a gente vai escrever isso aqui no Octave para vocês entenderem. E para minha matriz... Opa, diga. Viu, professor? O que a gente não fica muito claro pra gente é quando fala, por exemplo, ali, ó, I menor ou igual a J. Só que a gente não declarou essas variáveis antes ou em algum lugar. Por isso que a gente fica boiando assim, tipo, como é que ele vai saber o que é I? Como é que ele vai saber o que é J? A gente vai ter que declarar ela antes no Octave. Né? Deixa eu até abrir aqui o que eu fiz. Sim, eu tenho que definir todas antes. Todas as variáveis antes. A gente vai ver no exemplo como é que faz. Né? Mas eu tenho que definir elas antes. Matriz L, senão o algoritmo ele não entende, né? Ele vai pedir uma variável. L e... Deixa eu só aumentar aqui porque eu não estou conseguindo enxergar direito. L e J igual a I J menos somatório de K igual a 1 até J menos 1 de L I K U K J.
tudo isso aqui dividido por UJJ. Daí a mesma coisa, para I e J de 1 até N, aonde eu tenho I maior que J. Se eu tenho... Deixa eu só ver como é que... Se eu tenho um caso onde o I igual a J, daí, né, o I igual a J, eu posso dizer que a minha matriz L e J é igual a 1, né? Quando ela tem o mesmo valor, porque a diagonal principal da L a gente já definiu pelo próprio... como é que é o nome? Pela própria... Deixa eu só ver aqui. Definição, né? Pela própria definição da decomposição, né? Uma definição matemática da decomposição, que o L com os dois numerozinhos iguais ali, os dois índices iguais, é igual a 1. Então a gente pode desenvolver a decomposição da minha matriz A no produto A como um produto L e U, né? Seguindo um algoritmo. Na verdade, aqui não é o algoritmo, aqui é só a definição que a gente viu, né? Como é que vai ficar para obter a matriz U e a matriz... Opa! E a matriz L. Então, como é que vai ficar o meu algoritmo aqui? Deixa eu escrever o algoritmo porque é esse que a gente vai usar depois. Ele vai ser para... Então, a gente já vai usar um for, né? M igual a 1, N menos 1. Ele vai ter que fazer o seguinte. Entre em outro for para J igual a M, M mais 1 até N. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o meu U, MJ igual a MJ menos somatório de K igual a 1 até M menos 1. Isso aqui realmente é só o algoritmo, né? Vamos pensando como é que a gente vai programar isso aqui depois. U de KJ. Daí depois tem um outro para aqui. Para I igual a M mais 1 até N, ele vai fazer o seguinte. É aquela outra do L que a gente viu. IM igual a I M menos somatório de K igual a 1 até M menos 1 de L I K U, deixa eu melhorar meu L, U K M, dividido pelo U M M. Eu também vou dizer que meu L M M é igual a 1, que é a outra variável que eu criei, e para M igual a N, eu vou fazer o seguinte, U N N igual a N N menos o meu somatório de K igual a 1, isso aqui a gente vai usar depois, hein? N menos 1, L de N, K, U de K, N. E aqui também vai entrar um L de N, N igual a 1. Então esse aqui é o meu algoritmo, isso que a gente vai usar daqui a pouco no Octave. Então ele vai pedir para decompor a minha matriz A igual a 2, 0, 1, essa que a gente vai fazer no exemplo. 0, 2, 1, 1, 1, 3. Para achar o L e o U dela. Quais são as menores principais, gente? Delta 1, quanto que vai dar? 2. 2. Delta 2. 4. 4. Isso aí. O 3 não precisa porque é irrelevante. Eu só quero saber os para até o valor menos 1, né? Se a minha matriz é 3 por 3, eu só quero saber até o 2 por 2. Se for 4 por 4, eu quero saber até 3 por 3. Ok. O resultado dela tem que ser isso aqui, ó. L. Esse exemplo depois vocês fazem à mão para ver se entenderam o passo a passo. 0, 1, 0, meio, meio, 1. E o 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Certo?
Se colocar aquele L vezes U igual a, né? Escrevam uma matriz L com todos os valores genéricos ali, L1, L1 não, né? Porque é 1. E a parte de cima é tudo 0. E depois a matriz U e façam o passo a passo na mão. Mas vamos fazer agora aqui no Octave. Deixa eu só ver. Bom, o resto da aula também são mais exemplos, então a gente pode ir para o Octave já direto e depois eu posso passar esse exemplo na forma de exercício. Deixa eu manter aqui as... Então vamos lá, gente. O Octave tinham falado para ver onde é que eu baixo, né? Viu, professor? Diga. Outra coisa que eu vou pedir pro senhor aumentar a letra aí do Octave para ficar melhor de enxergar. Tá, beleza. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei como é que faz. O Octave é aqui, ó. É Ctrl e rolar a bolinha aí. Então é que nem no navegador. O Octave é só vir aqui, gente. GNU Octave e download. Tá? Bem tranquilo. Daí baixa aí a versão para Windows, né? Tem até que ver se eles têm uns softwares, tem umas coisas legais que o MATLAB tem, que é tipo de propriedades termofísicas de fluido. Daí dá para baixar e tu já puxa direto no MATLAB, é bem interessante. Tá, aqui tá dando para aumentar, né? Tá bom assim? Dá para ver Sim, tá agora, bom. né? Dá pra ver Tá. bem agora. Bom, primeiro, quando põe essa porcentagem, o símbolo, é quando eu estou escrevendo comentários dentro do programa, tá? Eu pensei que era um entre aspas, mas eu acho que o entre aspas é para criar uma rotina. Então eu estou criando um texto ali. Às vezes é bom para se orientar, né? Para entender, essa linha eu quis dizer tal coisa. Daí tu escreve ali, não tem problema. Não se perde depois. Né? Para quem nunca mexeu, vem aqui nessa folhinha nova, clica em mais, né? Põe em salvo o programa primeiro, arquivo, salvar como. Daí tem que ele às vezes pede assim, alterar o dispositivo, o diretório o caminho do diretório, alguma coisa assim, só põe alterar ou põe só aceita que vai, que dá certo. Assim, professor, eu mudei ali a pasta que salva e daí ele pediu em trocar o diretório, só que toda vez ele pede para trocar o diretório daí. Sim, mas para mim também ele pede, eu só aceito. Isso aí não é muito problema, assim, toda vez que vai rodar, às vezes ele pede para alterar o diretório. Eu acho que ele só não pede se o arquivo estiver no diretório do Octave, na pasta dele. Então, não se preocupem muito com isso, só aceita e vai para frente. Então vamos lá. Clear CLC. Vocês querem partir já para esse exemplo ou vocês querem fazer o da aula 3? Deixa eu só ver. O triangular inferior. O que vocês acham melhor? Acho que fazer esse que a gente já tá dando conteúdo, né? Já tá com alguma memória, daí depois faz o outro, não sei, pelo menos. Tá. Pode ser o outro. O outro é um pouco mais simples, né? Deixa eu só ver se... não, eu acho que eu vou acabar tendo que fazer o outro primeiro, porque o outro é só um loop mais fácil de se achar. E Tranquilo. aula 3, triangular inferior. Eu só vou botar aqui qual é o algoritmo que a gente vai seguir para vocês poderem acompanhar. Exemplo, observações. Tá, esse é o algoritmo que a gente vai seguir, tá, gente? Que estava na aula. Da linha aqui, ó, né? Para i igual a 1 até n, né? Não, para i igual a n, eu tenho essa condição, de xn igual a bn dividido por unn, né? Essa daqui vocês lembram como é que faz o triangular superior, né? Faço linha por coluna, depois vocês assistem a aula de novo para pegar certinho como é que fica isso aqui. E para i igual a n-1, n-2 até 1, eu vou usar esse algoritmo. Não, pessoal, tô na aula, tô perdido aqui, é na triangular inferior que a gente fez. A inferior era a mesma aula. Só... É que o senhor fez o inferior
na aula. Daí ficou o superior. O superior era para nós entregar, só que daí acho que na lista tem um para nós entregarem já. Que tem que fazer Tá. o programa. Não, então vamos fazer o inferior, que foi o que eu fiz no vídeo, e já reforçar bem o que foi feito, né, para vocês entenderem. Então vamos fazer o inferior. O algoritmo, na linha 1, i igual a 1, eu vou escrever o valor de x que eu quero. B1 sobre L1. Para i igual a 2 até n, daí eu tenho esse algoritmo aqui que a gente vai escrever, certo? Que tem um somatório aqui, tudo mais. O exemplo que a gente vai usar vai ser esse aqui, tá? Então, eu vou escrever ele, deixa eu ver se eu consigo botar em, não, vai ficar muito pequeno para vocês. Eu vou botar aqui no meu lado e vou escrevendo. Então, eu vou primeiro fazer o triangular inferior, programa TI aqui. Eu dou sempre um clear para ele limpar as variáveis que tem ali dentro, salva, porque às vezes tu não definiu uma variável e tu rodou antes, e essa variável está salva, ele não escreve de novo em cima dela, ele pode pegar um valor antigo e dar um resultado errado, né? Então eu dou sempre um clear e o CLC eu acho que é para limpar a tela. Não lembro, eu sempre dou os dois no começo, que daí não tem erro, tá? Daí eu vou criar agora uma matriz L, e uma matriz B, que é a matriz resultado. Então, vamos lá. L igual. Para criar matriz, entre colchetes, tá, gente? Se eu colocar um ponto em vírgula depois, ele não vai aparecer no resultado final, para mim. Daí fica menos texto aparecendo. Às vezes eu só ponho o que eu quero que apareça no desenvolvimento, que ele vai calculando, né? Então, cada vez que ele calcular alguma coisa e não tiver um ponto e vírgula, ele vai imprimir no resultado. Tá? No final, todas as variáveis vão estar ali para vocês conferirem. Mas eu digo, ele vai ter na documentação, não lembro se é na janela de comandos ou documentação, ele vai fazer o passo a passo e vai escrevendo que não tiver ponto e vírgula. Então, geralmente eu ponho em ponto e vírgula. Então, vai ser uma matriz 2, 0, 0, primeira linha, ponto e vírgula para ir para a segunda linha. Tá? 1, 4 e 0, segunda linha, ponto e vírgula para a terceira linha. 1, 1, 1, que é a matriz do exemplo que a gente pegou. E eu vou escrever daí um vetor B, que é o meu vetor resposta, né? Que ele vai ser 2, menos 3 e 0. Tá? Ponto e vírgula para ele não aparecer no... Vou deixar esse sempre para mostrar como é que fica. Esse é o exemplo que eu estou pegando, né? Minha matriz L vezes um vetor X vai ser igual a um vetor B. Tranquilo? Então, L vezes X igual a B. Aqui eu escrevi o meu L e meu B. Se eu quiser rodar, eu rodo ele agora. Cadê ele? Acho que faltou igual ali no B, professor. É. E uma coisa que aparece, gente, se vocês vierem aqui na janela de comandos, ele fala onde é que está o erro, tá? Aqui embaixo, janela de comandos, erro. Erro de sintase, né? Frase erro aqui, perto da linha 6. Ó, e ele está apontando B2 menos 3, 0. Tem um erro de sintase aqui. Faltou o igual mesmo. Então, se vocês estão na dúvida onde é que está o meu erro, vem aqui na janela no janela de comando, ele vai falar. Então, agora eu vou rodar de novo. Tá aqui, ó, L e B. Né? L vai ser uma 3x3, 2, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 1, 1, que nem que a gente criou ali. E, opa. E o editor. E o meu B vai ser o 2 menos 3 e 0. Tranquilo? E a janela de comandos, ele vai passar os comandos. Como eu não botei ponto e vírgula, ele vai aparecer ali. Pode falar. Onde eu acesso a janela de comando, professor? Ficou muito rápido ali, eu não vi. Aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho o editor de texto, Ok. né? Daí tem essas abinhas aqui embaixo. Daí é só vir aqui na janela de comandos e ele vai falar o linha a linha que foi calculado, né? Então, se vocês não botarem ponto e vírgula, aparece aqui, ó, o que foi calculado. Vai aparecer tudo no resultado final aqui, as variáveis, mas também aparece aqui a linha por linha. Tá? Então, vamos aqui. L, B, né? Eu criei ali a minha linha B. O que meu algoritmo disse que eu tinha que fazer? Vamos pegar da inferior aqui. Eu tenho que, primeiro, eu posso dizer que para minha linha 1,
I igual a 1, x1 igual a b1 sobre L11, né? Isso para mim é a linha 1. Eu já consigo fazer isso agora, porque eu tenho os valores, né? Então eu vou criar isso agora. Eu vou escrever que meu x1, o que fica entre parênteses ali é a localização, né? Então, se eu só botei um valor, quer dizer que é um vetor. Se eu colocar 2, eu estou dizendo qual é a linha e qual é a coluna, tá? Daí é uma matriz. Então, só tem um valor, então é só um vetor. x1 igual a b1, tá? Dividido por L11, ponto e vírgula, certo? L11 vai ser o 2. O B1 vai ser o 2. Então, meu x1 ele vai conseguir calcular direto. Tá aí tranquilo, gente? Então, quando eu pedir para vocês fazer assim, façam manualmente, escreva assim, manualmente mesmo. Vai lá no papel vocês vão escrever dessa forma aqui, né? x1 igual a b1 sobre L1, daí no Octave vocês vão escrever assim, x1 igual a b1 sobre L11. Cuidado que ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Então, se vocês criaram uma variável maiúscula, tem que usar até o final maiúsculo, senão tem que ser minúsculo, tá? Vamos rodar. Ó, ele criou. Meu x1 é 1. Né? x1 é 1. Faz sentido aqui com o meu resultado do exemplo? Faz. x1 é 1. Por quê? Se eu multiplicar a primeira linha pela coluna aqui, eu vou ter que 2 vezes x1 igual a 2, que é o meu vetor resultado. Isolando x1, vai dar 1. Ok, foi o que a gente fez, a gente programou aqui no Octave. Então, vamos para frente. Agora, eu tenho que criar uma variável n, que é do tamanho da minha matriz. Porque se eu fizer esse exemplo 4x4, meu n vai ter que ser 4. Se eu fizer 3x3, meu n vai ter que ser 3. Eu posso colocar manualmente n igual a 3, porque eu vi que a minha matriz é 3x3, né? E fazer manualmente é um pouco menos automatizado, mas eu posso fazer assim. Ou eu posso usar esse size. Se vocês tiverem dúvida, eu acho que tem como acessar na ajuda, eu acho que tem como buscar aqui o que é cada coisa. Na ajuda, né? Documentação. Deixa eu ver. Deve ser dentro do sobre o Octave, daí vai ter o que é cada função. Como usar cada função. Se eu botar lá for, ele vai me dizer como é que escreve um for padrão. Um while padrão. Não sei se esse aqui tem um while. Daí depende, né? Do programa ele vai ter uns códigos diferentes, mas ele diz o que é. Então eu quero saber qual é o tamanho, qual é o size do meu L1, né? Aqui eu não me engano, se eu não me engano, ele vai pegar a linha 1 ou a coluna, a primeira linha ou a primeira coluna do meu L, da minha matriz L, tá? Deixa eu ver se funcionaria colocando só um B. Não, ele deu double, não. Tem que ser alguma coisa, tem que ser diferente. Vamos ver se funciona assim. Não. Tem que ser o L mesmo. Deixa eu tentar um negócio. B e 2. Daí a gente já está desvendando o que ele está fazendo aqui. Ó. Eu peguei meu B, né? Meu B é um vetor. Se eu colocar 1, ele vai pegar o valor da coluna. Quantas colunas eu tenho em B? Uma. Uma. Não. Então, se eu colocar 1, ele vai pegar a linha, que daí é uma. Não, ele tem 3 colunas, né? Desculpa aí, Amaral. Se eu botar 1, ele vai pegar quantas linhas tem? Só tem uma linha. Foi o que apareceu aqui no resultado, aqui no lado. Quando eu rodei com 1, ele me deu n igual a 1. Quando eu botei 2, ele vai me dar quantas colunas? O B tem 3 colunas. Então, eu colocando B e 2, ele vai pegar o número de colunas. E tá ok isso para mim, porque se eu tiver uma matriz 4x4, meu B vai ter 4 colunas. Então, o meu N vai ser 4. É isso que eu quero. Eu quero que ele seja o maior valor ali para eu poder rodar esse meu algoritmo até o valor N. De 2 até N. Tá?
Porque de 2, por quê? Porque o 1 eu já calculei aqui, meu x1 eu já calculei. Até aí tá tranquilo, gente? Vejam que essas coisas a gente vai fuçando e vai descobrindo, né? Eu não sabia como é que funcionava essa função size. Testando agora, deu para descobrir. Se eu coloco o valor da matriz ou vetor que eu quero descobrir, o tamanho dela, e coloco 1 para saber quantas linhas ela tem e 2 para saber quantas colunas ela tem. Então vamos deixar o B e 2. Daí agora eu vou criar um loop que vai pegar de 2 até n, aonde eu vou escrever isso aqui. BI menos o somatório de L e J, X, J. Depois dividir tudo por L e I. Tá? Então vamos fazer com calma isso aqui. Eu vou dizer que o meu X, XI, né? Mas primeiro eu vou criar um for. Então eu vou dizer que for, ele vai fazer D I igual a 1 até N, igual a 2, desculpa, até N, porque 1 a gente já fez, né? Ele vai rodar esse meu loop. É para isso que ele vai fazer um for, né? For, daí ele vai primeiro fazer o loop para 2, depois para 3, se tiver um 4 para 4, para 5, e vai fazendo isso até terminar. Como aqui meu N é 3, ele vai fazer 2 vezes. Ele vai fazer uma vez para 2 e uma vez para 3. Ok? Então, eu encerro ele aqui. E aqui dentro eu vou escrever o algoritmo. Tá? É sempre bom já encerrar o loop no começo, gente, para vocês saberem o que está acontecendo ali. Ele vai rodar de 2 até 3, até N, só aquilo que está ali dentro. Então eu vou lá e vou escrever. Como é que faz para encerrar o loop? É end. End, ou também tem end for. Tá. Ali naquele cantinho onde está ambiente de trabalho, como é que eu faço para aparecer aquilo ali? Ambiente de trabalho. Ah, deve ser aqui, ó. Janela. Exibir ambiente de trabalho. Viu, Tarugo? O meu tava mais pra baixo, eu tive que arrastar pro lado. É, vocês conseguem mexer as coisas aqui, né? Fazer assim, ó. O ambiente de trabalho agora ficou aqui embaixo. Aí se arrastar para cá, ele vem pro lado. Tá? Ele é um pouco flexível esse programa. Então vamos começar a escrever esse algoritmo aqui. X I igual a B I menos... tem uma forma de resolver isso aqui, esse somatório, que é a forma um pouco mais algébrica aí, que seria fazer assim, L de I, vírgula, 1, 2 pontos, I menos 1, vezes, eu já vou explicar isso aqui, X de 1, 2 pontos, I menos 1. Transposto. Vocês lembram que isso aqui é para transpor, né? Quando eu quero que uma linha vire uma coluna, né? Porque o meu X e o meu B são tudo linha. Quando eu quero que ele vire uma coluna, eu ponho uma aspinha lá no canto. Transposto dividido por L I I. Tá? O que ele vai fazer? Tá faltando um parênteses lá no começo, professor. Senão vai... Ou apaga esse outro ali. Boa. Não, tem que ter porque ele está dividindo pelo L11. Tem que ter aqui no começo mesmo. Obrigado. Viu, professor? Ali, ó. Isso que eu não entendi quando eu fui fazer o meu, ó. Por que no L tu botou I, vírgula 1, 2 pontos de até I menos 1. E daí no X não precisou botar X, I, 1. É porque o X é uma linha só. Ele não tem... Se eu colocar um I aqui, vai dar erro. Porque ele vai tentar buscar a segunda linha do I, do X, e ele não vai achar. Entendeu? Por que isso acontece? Vamos ver aqui o algoritmo em si, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tentar não, vamos conseguir, né? Opa. Ó, por que isso acontece? Porque eu tô... Caramba. Eu tô escrevendo isso aqui, ó. XI igual a BI menos, aqui é o somatório, de L. O L é uma matriz, então ele vai ter um valor de linha. Então eu vou pegar sempre para a linha I, né? A coluna J, vezes o XJ. O X é só uma coluna, né? Quando a gente olha aqui, ó,
opa, aqui, o x ele só tem uma coluna. Eu escrevi ele como uma linha, né? Porque é mais fácil, porque daí eu só preciso colocar um valor nele. Senão, todo x eu ia ter que colocar 1,i. Eu posso fazer isso também. X, 1,1, 1,i. Daí eu não preciso colocar o transposto aqui. Entendeu? Beleza, beleza. Mas aí eu estou trabalhando ele com a linha e quando eu quero, eu coloco um transposto. Daí o B também, eu estou fazendo ele como se fosse uma linha, que daí eu não preciso ficar dando sempre duas posições para ele. Né? A linha e coluna, né? Porque ele vai ser só... Senão eu teria que colocar sempre aqui... no B, colocar sempre com coluna 1, né? Ia ter que ter duas especificações. Não precisa, eu posso fazer só uma especificação só, como se fosse um vetor. Que eu trabalho com transposto. Mas voltando aqui à multiplicação, o que está acontecendo, né? Eu tenho um somatório de j igual a 1 até i, de 1 até i menos 1, né? Então eu vou de i aqui, né? JI, LI, quer dizer. E o meu j vai de 1 até i menos 1, que está aqui, né? Que foi o que eu escrevi. E o meu x, j. Daí que eu tenho que especificar 1 e i menos 1. 1 até i menos 1, que é o meu j, né? Meu j ó, é 1 até i menos 1. Onde está j, eu botei 1, 2 pontos, i menos 1, né? E para fazer essa multiplicação, daí eu tenho que usar o transposto aqui. É um pouco mais algébrico e difícil de visualizar isso aqui, né? Vocês concordam? Porque daí eu peguei uma linha inteira e uma coluna inteira e multipliquei uma linha inteira por uma coluna inteira, fazendo isso aqui. Eu transpus o meu x para uma coluna e peguei uma linha ali do L, assim, vários valores, e fiz isso tudo dentro do, acho que é uma coisa ali, tudo dentro do mesmo loop, dividido por L e I, que é o que está aqui. Dessa forma que eu fiz, eu escrevi exatamente o que está ali no meu XI. Certo? Eu escrevi exatamente como está escrito aqui, como o algoritmo está escrito, eu escrevi aqui na minha linha. Né? Conseguem visualizar isso, né? Eu vou explicar um jeito mais gambiarra de fazer, que é melhor para entender o que está acontecendo. Vamos primeiro rodar isso aqui. Qual é o resultado que eu estava esperando aqui, do meu exemplo? Deixa eu ver. Opa. Cadê? É 1 menos 1, 0. Vamos ver se o meu x ficou assim. 1 menos 1, 0. Está aqui o meu x, né? Esse aqui eu não consigo aumentar o tamanho. 1 menos 1, 0. Então ele chegou no resultado certo. Tá? E como eu não botei o ponto e vírgula aqui, ó, ele vai rodar o i quantas vezes? Xi quantas vezes? Duas, né? Vai rodar uma vez para o i igual a 2 e uma vez para o i igual a 3. E vai estar aqui, ó, na documentação, não, na janela de comando, ó. X, ele rodou uma vez para o x2 e uma vez para o x3. Né? Então ele vai crescendo. Se eu não botar o ponto e vírgula, ele vai crescendo. Se eu colocar o ponto e vírgula, simplesmente não vai aparecer ali. Ó, botei o ponto e vírgula e rodei. Na janela de comando não aparece. Fica um pouquinho mais pesado quando tu não põe ponto e vírgula, que ele vai ter que ficar escrevendo aqui. Mas é melhor para vocês visualizarem o que está acontecendo. Tá? Eu não ponho ponto e vírgula, daí vai rodando, daí vocês vão vendo, ele tava indo certo até aqui, daí aqui deu um erro. Então vou ver o que está acontecendo. Certo? Encerramos essa forma de escrever o algoritmo. Tá? Vamos fazer uma que não envolva esse 1, 2 pontos, i menos 1, que isso aqui é um pouquinho mais avançado de entender o que está acontecendo, né? Vamos fazer o seguinte, isso aqui tudo eu vou chamar do soma. Vou criar uma variável chamada soma. Tá? Por quê? Porque aqui, no algoritmo, é uma soma. Né? Aqui no algoritmo, eu tenho b e i menos uma soma. Então, isso aqui eu vou jogar dentro de uma variável chamada soma. Tá? E essa soma ela vai variar de j igual a 1 até i menos 1. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu tenho que dizer qual é essa soma antes de colocar ela aqui. Se eu tentar rodar assim, ele vai falar erro, porque eu não sei o que é soma.
soma não foi definido. Na linha 14, coluna 14. Daí eu venho aqui, editor, linha 14, coluna ia ter que contar, né? Mas linha 14, soma. Ah, realmente, eu não defini o que é soma. Né? Então vocês percebam que se vocês forem na janela de comando, vocês conseguem ver qual é o erro que o programa está apresentando. Né? Então eu tenho que definir o que é o soma aqui. Eu vou dizer que soma é igual a 0. Primeiro. Daí eu defini essa variável soma. Eu vou rodar, vai dar errado. Né? Meu x vai ser 1 menos 75 e 0. Pô, tá errado. Por quê? Porque eu não somei, né? Eu só criei uma variável chamada 0 e joguei ali. Então vamos fazer aquele algoritmo da soma aqui. Então vou criar um outro for. Vou encerrar esse. Olha, já encerrou sozinho para mim, coisa linda. Para eu não esquecer. Um for e um end for. End e end for não tem problema, tá, gente? Eu posso apagar isso aqui, vai funcionar igual. É só para eu ter certeza de que aquele end é de um for que estava em cima. Então, ótimo. Eu sei que aqui eu vou criar um loop para definir qual é a minha soma. Por que eu defini soma igual a 0 aqui, gente? Porque vai partir, se botasse um valor, já teria esse valor e ia somar de novo ou não? Sim, mas eu podia não definir ela. Só porque se eu não definir ela, o que vai acontecer? Eu vou calcular o meu xi, que vai ser 2, e depois o x3, né? Porque o x1 eu calculei aqui fora. Quando eu calcular o x2, no final do loop eu vou ter um resultado para aquela soma. Né? E se eu não zerar ela, quando eu entrar no loop do x3, ele vai pegar aquele resultado e somar em cima dele. Entenderam? Ele não vai resetar a minha variável soma. Então eu tenho que resetar ela. Daí eu reseto ela aqui. Entenderam? Não sei se ficou claro isso aqui, mas vamos escrever. Senão ele vai ficar somando valores. Se tivesse 10 vezes, cada vez ele só ia somando esses valores. Isso, vamos tirar ela e vamos ver como é que fica o resultado, por que vai dar erro, né? Daí só para complementar, aí Diga. essa do que tu botou que zera, é que toda vez que ele vai ir para o loop, o soma ele vai definir como sendo zero, né? Então ele Isso. está zerando toda vez que ele faz o loop, daí ele entra como um zero na conta e a conta dá certo. Isso, toda vez que ele faz o loop desse for maior. No pequenininho, não. No pequenininho ele entra como zero, porque eu tinha definido zero antes, né? E faz esse do pequenininho, depois ele sai do pequenininho, entra aqui. Daí depois ele sai desse loop aqui e encerra. Só porque daí ele encerra o x i, que vai ser o primeiro i é o 2. Daí quando começar o x3, aqui de cima de novo, ele vai pegar aquele valor do soma que estava aqui e vai calcular, e vai usar ele de novo se eu não zerar. Ele vai continuar com aquele valor. Por isso que eu tenho que zerar. Se eu não fizer isso, eu posso só definir assim, né? Soma igual a L de J K. Eu tenho que definir o K ainda, né? L de J e K vezes X de K. Vírgula, né? Se eu tentar rodar agora, vai dar erro. Não por causa do soma. O soma está definido aqui dentro. Vai dar erro por causa do K. Certo? Porque eu não defini ele. Então eu tenho que definir o K. O que é o meu K? Não é K, né? É o J, né? Na verdade. Mas é porque eu já estou usando o J aqui dentro. IJ. IJ, não, é porque eu estava pegando um diferente aqui do meu exemplo. Aqui é J, aqui é J. Isso, assim, né? Então eu tenho que definir o meu J. Meu J ele vai de 1 até I menos 1. Então eu vou definir ele aqui. J, que vai variar de 1, 2 pontos, I menos 1. Ok? Então ele vai começar com J igual a 1 e vai fazer isso até o I menos 1. Tranquilo, né, gente? Se eu rodar, rodou. Deixa eu ver se deu erro. Opa. Não deu erro. Deixa eu ver se está certo o resultado. Não está certo o resultado. 1 menos 1 e 0, que é o resultado que a gente quer, né? Por que não está certo? Porque, vamos colocar aqui o soma. Deixa eu tirar o ponto e vírgula, que daí ele vai calcular o soma de cada loop. O soma, ele pegou igual a 1. Daí ele continuou com aquele 1, calculou outro. Depois calculou um menos 1. Ele não zerou
que nem eu falei que era para zerar. Uma forma de resolver isso é, como eu falei, colocar aqui um soma igual a 0. Opa, o que será que deu aqui? Ué? Ah, tá. Tem outra coisa que faltou eu colocar, né? Outra coisa que faltou eu colocar aqui, gente, é que o soma, ele vai pegar esse valor aqui e ele tem que somar, ele vai calcular isso aqui para um J e ele tem que somar com outro valor para o J, para o próximo J e fazendo isso, né? Então ele tem que somar com ele mesmo dentro desse loop, né? Então eu tenho que dizer que soma igual a soma mais isso aqui. Não sei se vocês entenderam, porque dentro desse somatório eu vou ter vários L e J vezes KJ e tem que somar todos eles. Deu para entender? Então, de 1 até i menos 1, ele vai ter que ficar somando com ele mesmo. Deu para entender isso aí? Olhem só, ele vai ter vários termos nesse somatório, né? E esses termos têm que ser somados entre eles. Então, uma forma seria isso, eu criar uma variável que no 1, ele vai pegar isso aqui, que ele não vai ter valor anterior nenhum, né? Daí no 2, ele vai pegar isso aqui para o j igual a 2 e vai somar com um valor anterior, né? E vai fazendo isso. Uma forma que eu poderia fazer é colocar assim, soma de j igual a isso aqui. E depois, no final disso aqui, eu ponho não sei se existe uma função sum, não. Vamos ver como é que ele faz isso aqui, ó. Ele vai criar uma soma que tem dois valores, 1 e menos 1. Ele teria que somar esses dois, né? Deixa eu ver se deu erro aqui. Deu erro na linha 17. Deve ser esse aqui. É o soma do que não tem do J ali. Decorada. Como? Não tem o J? Na outra soma de baixo não tem J ali, ó. No princípio. Vê se agora deu erro. Não, agora não deu erro. Então, só porque assim, ele criou o soma, ele vai ter dois valores, que é o J, né? E quando voltar o loop, ele vai zerar esse meu valor do soma. Eu teria que fazer assim, um soma i, vírgula j. Aí ele vai ter um valor para cada i e um valor para cada j, certo? Ó. Esse é o minha matriz soma agora. No i igual a 1, ele não tem porque eu fiz essa conta fora, né? Eu fiz essa conta para o i igual a 1 aqui. O i começa de 2 para frente. Então, o soma ele só vai começar a existir quando o i for 2 até o i 3. Então, o que ele faz é zerar Opa, cadê? Ele zera a primeira linha porque não existia, né? Mas eu comecei da segunda, ele não consegue começar da segunda sem ter um valor na primeira. Então, ele zera a primeira, tá? Então, ele vai colocar esses valores aqui. Uma forma daí que eu poderia fazer aqui... Eu acho que é mais fácil o senhor botar a soma igual a 0 lá em cima e deixar só a soma ali, sem muita... Sim, a gente tá fazendo isso aqui só para realmente complicar um pouquinho. E a gente só vai fazer esse exemplo hoje, gente. Daqui a pouco eu libero vocês, daí a gente vamos manter os encontros síncronos dessa disciplina. Daí na próxima eu faço o exemplo um pouco mais complicado. Mas é só para ir brincando a cabeça, né? Tentando entender como é que funcionam as coisas. Daí aqui eu poderia colocar alguma outra coisa para somar os valores para um certo i de todos os j's. Né? Mas isso é um pouquinho mais complicado. Então, o que eu fiz foi assim, né? Eu achei o jeito mais simples, mas existe várias formas de resolver isso aqui, gente.
soma igual a 0. Então ele vai zerar toda vez que começar um i novo. E eu coloco soma igual a soma mais esse valor. Então, na primeira vez que ele entrar nesse loop aqui, com J1 até i menos 1, ele vai somar, ele vai redefinir a variável soma. Ela é igual ao quê? A ela mesma, que era 0 antes, mais esse valor. Daí ele vai fazer isso para j igual a 1. Depois ele vai fazer para igual a 2. Igual a 2 ele vai pegar o valor do resultado do 1, jogar de novo para cá e somar mais isso aqui com j igual a 2. Então ele vai fazer 2 loops só, porque é de 1 até i menos 1, né? Que o i é 3, então até 2. Ele vai fazer de 1 para 2, isso aqui. Daí ele vai jogar aqui para baixo o resultado. Quando o meu i for de 2 para 3, ele vai zerar aqui e vai começar de novo. Daí assim a gente consegue resolver, né? Foi o jeito que eu coloquei antes. Cadê? X. 1 menos 1, 0. Esse é o resultado que eu quero. Tá? Eu não cheguei nisso. Mas escreveu o mesmo código? Sim, o mesmo código. Botou esse soma igual a 0 aqui no começo? Sim. Pois Como é é, que às vezes o meu também dá isso, eu- professor. Às vezes eu faço o código, aquele que eu te mandei lá, não dava, não Isso. rodava. Aí assim, eu vou ia apagar falar, tudo mas essa eu coisa comecei a aqui e falar fazer de que novo. Aí precisava peguei, mudar, apaguei, tava com o fiz tudo de microfone novo, desligado. do Não, zero, não, tá tranquilo. igual o código. Olhei, igual. Olha, deve ser alguma coisinha aí. Porque Às vezes é aquilo lá que o professor falou, que a gente bota maiúscula e uma minúscula, daí pode dá ser, errado. pode Não, ser. é difícil de tu ver o maiúsculo e minúsculo ali na tela. Eu já me perdi nisso. Não, que tá vendo? Mas daí ele acusa algum erro, né? Mas não era Outra para... coisa, até os parênteses, os colchetes aí também, até o cara cuidar bem tudo certo. Mas vocês entenderam o que ele está fazendo aqui? De loop, de voltar, de fazer a soma dentro dela? Sim, essas partes do loop eu até entendi, sim. É mais Tá? montar mesmo assim, tipo, o raciocínio, pegar aquele. Montar um raciocínio para fazer um algoritmo, sabe? Sim. Daí tem que, tipo, ver a matriz ali e tentar ver um jeito de passar para o algoritmo. Daí demora um pouquinho. Isso demora. Geralmente, assim, vocês vão escrever bem linearmente o que está escrito aqui, tipo xi vai ser x com i entre parênteses, vai ser bem parecido. A diferença tem que cuidar, às vezes, alguma coisa tem que ser transposto, algumas vezes não. E tem que cuidar com esses somatórios, né? Os somatórios você vai ter que criar uma rotina para eles, geralmente. Ou usar aquele outro método, mas aquele é mais complicado de entender. Então, o melhor é criar já uma rotina para o somatório. Né? Mas assim, não é para dar resultado diferente, gente. Você tem que dar uma olhada bem minuciosa para ver se não tem nada escrito diferente. Mas isso aqui para você escrever no clear CLC em cima, isso aqui também é importante, para limpar as variáveis. Sim, foi isso. Mas essa aula vai estar gravada e o código está aqui. Eu vou até colar esse código no grupo. Daí vocês podem fazer. E o que eu quero não é que vocês achem o código otimizado e tal. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Né? Cadê o cálculo numérico aqui? Ó, tá, esse é o código. Pegar o Ctrl+C, Ctrl+V lá é para dar certo. Mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui, né? Só. Então, quando eu pedi esse exemplo da aula de hoje, deixa eu achar aqui, essa daqui, né? Esse exemplo aqui, para achar uma matriz L e uma U, eu quero que vocês achem só a L e só a U. Depois a gente vai ver. Pois é, isso aqui eu vou ter que, na próxima aula, quem sabe, dar uma corrida com isso aqui, porque eu tenho que explicar como que usando isso a gente resolve o sistema de equação linear. Mas isso pode ficar para a próxima, porque já é muita coisa para assimilar hoje aí. Mas o que eu quero que vocês entendam daqui é como pegar isso aqui e transformar o que a gente fez passo a passo aqui num algoritmo, né? Pode ser realmente só escrever os numerozinhos depois, daí depois vocês vão entendendo como é que cria a rotina. É bem um negócio bem devagar aí para entender como é que se programa, porque é importante, gente. O MATLAB aí é bem utilizado na engenharia,
É bem importante saber como é que eu vou passar um sistema de equação por uma rotina de computador, né? Isso é importante entender. Pode falar. Essa última versão ali que o senhor colocou no Octave, essa é a mais simples, vamos dizer assim, é a mais usual que a gente deve utilizar, é essa que está na tela, é isso, professor? Essa, na verdade, é a solução que eu achei para entender o que está acontecendo, né? A solução mais... deixa eu colocar aqui para vocês, a mais Compreensível? matemática, na verdade, assim, seria essa outra que eu vou colocar aqui no grupo do Whats. Seria aquela de multiplicar o L de I, vírgula, 2 pontos I menos 1, até o X, essa daqui, ó. Essa é a mais matemática, né? Essa seria a que usa menos computador. Essa daqui usa um pouco mais, porque eu criei uma outra rotina só para isso, um for só para isso, só para criar o somatório, mas essa é a mais engenheiro de fazer assim, que daí tu realmente tá entendendo tudo que está acontecendo, sem criar alguma rotina ali, um negócio que tu não entende meio direito, né? E é importante isso aqui, porque muito software que a gente pega é caixinha preta, né? Caixinha fechada. Eu coloco lá as condições de contorno e ele me dá o resultado. E se eu estou querendo estudar algum comportamento específico de alguma coisa, eu tenho que criar a rotina. Não adianta, eu tenho que pegar as equações, ver quais são as considerações que eu usei e criar uma rotina. Que nem eu falei, né? No mestrado eu criei uma rotina em MATLAB com ES. Por que eu não usei um software comercial? Porque o software comercial eu não sei direito o que está acontecendo ali. Eu posso até ler o manual, mas eu não sei muito bem o que está acontecendo. Então, se eu quero testar como é que esse modelo se comporta, como é que, né, um modelo de perda de carga e outros vão se comportar. Eu tenho que modelar cada um por vez e ver como é que se comportou em relação à realidade. Porque cada modelo de perda de carga, por exemplo, vai ter um resultado diferente dependendo da tubulação, dependendo da rugosidade, do diâmetro, e às vezes o software comercial não está levando em consideração isso. Né? Ele vai usar um padrão lá e é aquilo ali que tu tem. Então, é importante saber programar essas coisas mais simples. Certo? Certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que... Bom, eu vou passar isso aqui só para a gente encerrar essa aula, né? Cadê? Deixa eu fechar o Octave aqui. Acho que é essa daqui. Só um pouquinho, gente. Só para encerrar o conteúdo, daí depois vocês podem ver com mais calma isso aqui, vai ficar salvo mesmo, né? Viu, professor? No momento a gente só tem a lista para te entregar. Não tem nada do Octave que precise te entregar. Não, ainda não, ainda não. Até porque a gente não tinha nem teve uma conversa sobre como é que funciona o Octave, né? Tá. Mas depois Ah, a então gente o ia ter... microfone desligado. Aquele na lista, é o 4, não é para fazer no Octave, é só A no divisão papel, ela né? inverte a multiplicação. A Deixa eu ver. divisão de um número, ela consiste... Deixa eu ver, a lista 1... Não, aqui resolve na mão, tá? Resolve na mão, e se quiserem, daí para treinar, escreve no Octave o que resolveu na mão. Beleza? Tá ok. Tá, então aqui ó, considere o sistema linear A vezes x igual a B, que é o que a gente quer, né? Resolver um sistema de equações lineares, onde eu tenho uma matriz A, um vetor x e um vetor B, que é o que a gente fez ali, resolveu, né? Aonde eu tenho que o determinante de A é diferente de zero para aquelas menores principais, né? Que satisfaça o teorema de A igual a LU, que eu posso decompor a minha matriz A dos valores A em uma L e uma U, o meu sistema A vezes x igual a B pode ser escrito, então, dessa forma, né? Aqui seria o meu A, LU vezes x igual a B, ok? Se eu falar que U vezes x igual a Y, eu posso substituir aqui dentro nesse tema de... Isso aqui é álgebra, tá, gente? Vocês vão ter que lembrar um pouquinho de como é que funciona isso aqui. Vou passar bem rápido o passo a passo. U de x igual a Y, jogando aqui, substituindo, o cálculo da equação do sistema, eu posso ter, então, o meu
A de x igual a b pela solução de dois sistemas. Eu vou resolver primeiro um L vezes y igual a b, e outro, um triangular inferior, LY igual a b, e U de x igual a y. Tá? Eu vou ter que criar um outro vetor, um y, né, que vai ser de resultados intermediários. Primeiro eu faço um L vezes y igual a b, né? Eu sei qual é a minha matriz L, porque a gente achou pelo aquele algoritmo que a gente viu no começo da aula, e eu sei qual é a b. A b é o meu resultado. Eu quero achar o x, né? Daí eu não consigo achar o x direto, então eu vou multiplicar L vezes um y que eu acabei de criar igual a b. Daí depois eu posso dizer que o meu u vezes a x, que é a que eu quero achar o resultado, igual ao y. Né? O y vai ser o meu novo b. Seria como se eu tivesse dois sistemas, ax igual a b, e aqui ax igual a b, que é o que a gente estava resolvendo. Só porque nesse caso ela é triangular superior, e nesse caso ela é triangular inferior. Então seria um A1, x1 igual a b, e A2, x2, que na verdade x2 é o x de verdade, né? Igual a b2, que seria o meu y. Entenderam? Eu separei em dois sistemas. Nesse primeiro eu vou descobrir o meu x1, que na verdade vai ser um vetor y, e nesse segundo eu vou descobrir o meu x2, que na verdade é o vetor x que eu quero de resposta de verdade, né? Então vamos ver esse exemplo aqui bem rapidinho. 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, menos 2, vezes essa matriz x, que é o que eu quero, meu resultado final, eu quero isso aqui. Eu tenho que meu delta 1 é igual a 3, que é diferente de 0. Meu delta 2 é igual a 1, também é diferente de 0. Então, tá ok, pelo meu teorema, essa minha matriz A, ela pode ser decomposta em A igual a LU, né? Pelo teorema. Se eu usar o algoritmo, que daí vocês vão ver depois como é que fazem o passo a passo, aquele, lembra de achar uma linha, coluna, que nem eu botei no começo da aula, assistam a aula e tentem fazer isso aqui, ó, para encontrar esse resultado. 1, 0, 0, a diagonal principal da L é sempre composta de 1s, né? E aqui eu vou ter 1 terço, 4 terços, 1. E a matriz U. 3, 2, 4, 0, 1 terço, 2 terços, 0, 0, menos 8. Isso aqui a gente viu como fazer nessa aula, tá? A gente pode depois ver como é que faz esse programa em Octave, com calma. Tendo essas duas matrizes, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dizer que meu L, y igual a B. A matriz L foi aquela que a gente escreveu antes. 1, 1 terço, 4 terços, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Vezes um y1, y2, y3, igual a 1, 2, 3, que é o meu B, né? Oh, caramba, escrevi feio pra caramba aqui. Que é o meu B. 1, 2, 3. Isso aqui a gente já tem o algoritmo inferior para escrever isso aqui, né? Foi o que a gente acabou de fazer. Vamos até testar no Octave. Não é esse, é esse aqui. Vamos até testar isso aqui. Deixa eu colocar assim de lado. Quanta coisa aberta, hein? Até me perdi, deixa eu ver. Bom, só escrever aqui. A minha matriz L, então, eu vou reescrever ela agora. Ela é 1, 0,0, ponto e vírgula. 1 terço, vírgula, 1,0, ponto e vírgula. 4 terços, vírgula, 1,1. Certo? E a minha matriz B vai ser 1, 2, 3. Aqui onde eu tô, onde lê x, na verdade eu vou achar os valores de y, né? Mas vamos rodar. Opa, pode falar. Uma dúvida, professor. Diga. Na representação da matriz B, como o 1, 2 e 3 estão em linhas diferentes, não teria que representar, separar eles por ponto e vírgula?
Eu posso fazer isso se eu quiser construir uma matriz, né? Com 3 linhas e uma coluna. Mas, na verdade, quando eu tenho só uma informação assim, linear, eu trabalho mais com vetor. Mas pode fazer, tá? Se quiser trabalhar com ponto e vírgula, pode fazer. Mas aí tem que tomar cuidado mais para frente, porque aqui eu teria que então colocar se eu colocar ponto e vírgula em cima, aqui eu tenho que colocar i, vírgula 1, porque eu só tenho uma coluna, né? Aqui, por exemplo, aqui onde tem o b, i, se eu criei ele como uma coluna, eu tenho que sempre colocar i, vírgula 1, para ele identificar que está a linha i da coluna 1, porque ele só tem uma coluna, Sim, sim. entendeu? Entendi. Então é Mas mais fácil simplificar, então. isso, é só para simplificar. Daí quando eu preciso multiplicar ele e ele tem que estar na forma de coluna, é só eu colocar uma aspinha que daí transforma ele de vetor, como se fosse uma linha, em coluna, tá? Isso. Tá bom, obrigado. Sem problema. Vamos ver se o resultado vai dar certo aqui. O meu x, ele foi 1.667 e 0, né? Deixa eu só ver qual é o x certo aqui, do resultado aqui. O resultado final dessa daqui, desse exemplo, vai ser 1, 5 terços e 0. 5 terços é 1,667, dízima periódica, né? Então, vejam só, esse sistema L, Y vezes B, a gente consegue usar o algoritmo que a gente acabou de escrever, que era para uma matriz inferior. Daí, para a matriz superior, o algoritmo é um pouco diferente, mas tem na aula, né? Então, vocês podem tentar escrever o para superior. Daí a gente conversa na próxima sobre isso. Esse exemplo continua. Diga. Eu só não entendi como é que tu chegou desse 3, 2, 4, 1 ali, nessa 1, 0, 0, 1 terço. Daí foi usando isso aqui, ó. O método da decomposição. Lembra? É isso aí, então. Primeira linha, coluna, e eu vou fazendo isso. É que tu tinha falado que uma só tinha um. Beleza, então. Tu só conhecia os números de uma matriz, mas ali tipo tem 2 no caso. Mas é porque no começo desse exemplo aqui, ó, eu peguei essa matriz e decompus ela em uma L e uma U. Entendeu? Usando esse método aqui, ó. Multiplico linha por coluna. E faço isso para todas as colunas, daí eu descubro a primeira linha de toda a matriz U. Tu vai ter que botar ali, tipo, L11, Isso. L21, L31, Vai daí ter que fazer no 111. Isso. Entendi. Depois, vocês vão ter que fazer manualmente isso aqui. O A, no caso, é aquela outra ali. É aquela que tá lá já. Isso. O A é essa daqui, ó. Daí, escrevendo uma matriz L genérica e uma matriz U genérica, que vai ficar aqui, deixa eu botar de outra cor aqui, só para ficar mais visível. Uma matriz L, que seria aqui 1, 0, 0, L, 2, 1, na segunda linha, primeira coluna, 1, 0, L, 3, 1, L, 3, 2, 1, tá? Vezes uma matriz U, que seria aqui U, 1, 1, U, 1, 2, U, 1, 3, 0, 0, 0, né? U, 2, 2, U, 2, 3, U, 3, 3, igual a minha matriz A, que é a 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, menos 2. Daí assim, eu consigo encontrar a minha L, que vai ser essa daqui, e a minha U, que vai ser essa daqui. Tranquilo? Eu acabei copiando essa imagem e colando nos outros slides, mas ela não é muito útil, né? Porque a gente já transformou numa matriz L numa matriz U, então não precisava ter essa inicial aqui. Isso aqui, ó. Cadê ele? Isso aqui eu já podia cortar. Então aqui eu estou usando já a matriz L que eu encontrei fazendo aquelas multiplicações, linha por coluna, né? E isolando as variáveis. Aqui eu já estou trabalhando só com a matriz L vezes uma variável Y igual a um B, que é esse meu B aqui. Desse meu método faz assim, né? Daí eu descubro qual é o meu vetor Y, que é esse aqui. Daí agora o próximo passo é usar esse Y na seguinte composição. U
aquela matriz U que a gente encontrou, vezes as minhas variáveis x, que é que eu quero, igual ao y. Então, meu b novo vai ser o y. Esqueçam isso aqui, tá? Isso aqui foi só útil no começo. Qual vai ser a matriz U que eu tenho? Aquela que eu descobri. 3, 2, 4, 0, 1 terço, 2 terços, 0, 0, menos 8. Foi isso aqui mesmo, será? Foi isso aqui mesmo. Vezes, daí aqui é o que eu quero realmente encontrar. x1, x2, x3, que são as soluções, né, do meu sistema de equação linear. É o que eu quero. Isso aqui vai ser igual a 5 terços e 0, que é o meu y que eu obtive do LU. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver o lower, né, o L, daí com o L eu acho o y. Daí depois eu pego esse y e na segunda etapa eu uso a U e encontro o x, que é o meu resultado, né? E antes disso, na verdade, eu tenho que achar o LU, né, que é o meu A igual a LU. Então, primeira coisa, eu acho o L e o U. Daí depois eu uso o L para achar o Y e uso o Y para achar o X na U. Tranquilo? Daí, resolvendo isso aqui usando o método superior, né? Primeiro a gente usou o inferior, o algoritmo que a gente criou, e achou o meu vetor Y. Agora, usando o método superior, eu acho o meu vetor X, que vai ser aqui, né? Meu X vai ser... Bom, vou escrever o X transposto aqui. É menos 3... 5, 0. Transposto. Né? Então eu encontro o resultado final fazendo isso. Deu para entender, gente? Não é uma disciplina muito fácil essa daqui, né? Mas depois isso vai pegando jeito. Tranquilo? Tá ok. Então tá, gente. O que eu acho que vocês poderiam fazer é desenvolver o algoritmo para U, para upper. Daí na próxima aula a gente trabalha a partir daí, né? Resolvam a lista, né? Eu não sei qual foi o prazo que eu botei para a lista. Já fechou ou não? Semana que vem. Tá, tranquilo. Então, para semana que vem, resolvam a lista. E quem quiser já se aventurar a escrever o U, porque depois vão ter trabalhos, né, de Octave, e eu vou pedir para vocês explicarem. Pode ser até por um videozinho, gravar um vídeo, ou quem sabe, na época do trabalho, tomara aí que a gente já volte no presencial, daí vocês explicam no presencial, mas eu quero que vocês falem o que cada linha do programa está fazendo, para eu ter certeza que vocês entenderam como é que funciona o programa. Tranquilo? Uma dúvida, professor, ali da lista, que tem ali aquela matriz pra gente fazer. Tu disse fazer à mão, é para fazer um código à mão ou resolver matematicamente ela assim, tipo, essa 4? É a mesma coisa, resolver matematicamente ou escrever o código vai dar no mesmo, assim, porque o que tu vai fazer, né? Multiplicar linha por coluna igual ao 2, né? 2 vezes x1 igual a 2, né? Daí a segunda linha é menos 4 vezes x1 mais 5 vezes x2 igual a menos 5. X1 tu já sabe qual é. Então, Tá, entendi, beleza. E é bem simples, né? Isso aqui. Daí eu pedi para escrever o algoritmo genérico, né, aqui na verdade. Eu não tinha lido o enunciado. O algoritmo genérico é aquele que a gente fez. Do exemplo antes, né? Isso, só porque essa daqui, na verdade, é uma... Não, é bem o que a gente quer, a lower, né? Então, que ela tem só na parte de baixo. Então, é escrever o algoritmo que a gente fez agora no Octave, da lower. Beleza? Ok, então. Dá para fazer do Octave, então? Ou... Dá. Se achar, Tá. até melhor. Se fizer no Beleza. Octave e jogar o código para mim, é melhor. Daí eu vejo que vocês trabalharem. Mas se ainda não estão muito confortável, vocês podem escrever na mão. Tranquilo? Viu, professor? Diga. Volta ali nessa matriz ali que mais um, vai voltando. Mais um, vai. Ali, aí, ó. Tá. Como é que aconteceu a separação das duas matrizes? Tu fez a multiplicação. Porque o método LU é justamente isso. É eu pegar uma matriz A e transformar ela numa U, numa L e numa U. Tá? Então, tu vai fazer a multiplicação ali, ó. O 1 vezes o 1. Igual a 3.
igual a 3. Daí, vamos fazer aqui bem rapidinho, antes de finalizar, para ver quais variáveis que a gente vai encontrar, né? 1 vezes Por exemplo, tu vai achar o 3 ali, vamos dizer, o U, né? 1 é 3, né? Beleza, aí como é que tu achou a L depois? Vamos com calma. Primeiro eu estou fazendo a primeira linha aqui da L, vezes todas as colunas de 1, do U, quer dizer. Quando eu estiver multiplicando aqui, vou ter 0 multiplicando esse U 22, né? Então, Sim. porque eu tenho uma linha vezes a coluna. Então eu vou Sim. encontrar o meu U12 igual a 2. Né? Isto. Daí o 13 igual a 4. Né? Então eu já eliminei a primeira linha de 1, do U. Daí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e multiplicar as outras linhas de L pela primeira coluna de U. Por quê? Porque quando eu fizer essa segunda aqui, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Então, eu vou ter L21 igual a, vezes U11 igual a 1. 1 vezes 0, não importa. Então, eu consigo achar aqui o meu L21. Porque eu já sei qual é o U11 e eu sei o que é 1. Né? Daí eu vou fazer a mesma coisa, pegar essa linha e multiplicar, essa coluna, quer dizer, a do U, e multiplicar por essa linha. Daí eu vou encontrar o meu L31, assim, né? Ok, perfeito. Agora eu vou pegar a segunda linha de L e multiplicar pelas outras colunas de U. Que daí eu vou encontrar qual é o meu U22 e meu U23. Eu vou achando aos poucos, né? Daí agora eu pego a segunda coluna de U e multiplico por todas as linhas de L. Que daí eu vou encontrar qual é o meu L32. Daí depois eu pego a terceira linha do L e multiplico pela terceira coluna de U. Daí eu vou encontrar qual é o meu U33. Né? É um procedimento que a gente vai fazendo, que sempre que a gente descobre um valor, a gente vai usar ele mais na frente. Daí eu nunca vou ter mais variáveis do que eu posso, né? Tranquilo? Não, essa parte sim, tu vai multiplicar as duas matrizes ali e tal. Daí tu vai achar o U. Mas e a L? Também eu encontrei a L assim, ó. A segunda, quando eu encontro os valores da primeira linha de U, eu consigo multiplicar essa segunda coluna do U pela segunda linha de L. Daí eu vou ter essa linha vezes essa coluna, né? Tá. Que é igual a esse valor aqui, né? Qual Então, o aqui? Tá, o 1 ali do meio ali. isso. Então eu vou ter L21 vezes U12. Igual a 1. Não, falta o 1 vezes U22. Tá. Mais 1 vezes U22 igual a 1. Se eu não me engano, o U22 a gente descobriu antes, né? Ou não? Não, perdão. É pela primeira linha. Esse daqui é para eu descobrir o U22, esse procedimento. Antes disso, eu tenho que fazer essa coluna vezes a primeira... Não, a primeira coluna vezes a segunda linha. Deixa eu apagar aqui. Porque daí, se eu fizer isso aqui, ó, olha o que acontece. A primeira coluna do U... Cadê minha seta? Ué. Tá aqui. Essa primeira coluna de U, pela segunda linha, eu vou ter daí L21 vezes U11 igual a esse 1 aqui daí. Daí eu encontro o meu L, certo? Porque o U eu sei, quanto que é o U1 e o 1 eu sei. Tranquilo? Então a multiplicação da primeira linha da L. Eu acho que eu até botei aqui o passo a passo, ó. Cadê? Ó. Primeira linha de U eu vou fazer multiplicando a primeira linha de... Deixa eu botar aqui. Vou pegar a primeira linha de L vezes todas as colunas
de U. Daí vai ficar salvo isso aqui no PDF, né? Então, primeira linha de L vezes todas as colunas de U, eu encontro toda a primeira linha de U. Daí o próximo passo é eu pegar para achar a primeira coluna de L, né? Daí eu vou encontrar todos esses valores para L, tá? Fazendo esse passo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira coluna de U, né? Vou multiplicar todas as linhas de L pela primeira coluna de U. Daí eu encontro todos os valores da primeira linha de L. Daí eu mato ela. Entendeu? Porque olha só, a primeira coluna de U só tem esse valor aqui. Então se eu pegar a segunda linha de L, eu só vou ter isso multiplicado por U11. Vai me dizer qual é o valor de L21. A terceira linha de L, L31 vezes U11. Eu vou descobrir qual é o meu L31, porque o resto multiplica por zero. L32 vai V0, 1 V0 e assim por diante. Entendeu? E como o eu descobri no passo anterior, eu consigo descobrir toda a primeira coluna de L. Daí depois eu faço a mesma coisa para achar a segunda linha de U. Depois a mesma coisa para achar a segunda coluna de L. Terceira linha de U, terceira coluna de L. Quarta linha de U, e vai fazendo isso. Tá? Tranquilo? Mas isso vocês podem fazer daí um exemplo 3x3 mais simples e ver se fecha. Fazer esse passo a passo. Tá? Eu escrevi aqui o que precisa para os dois primeiros passos, né? Em verde. Tanto no primeiro slide quanto nesse agora. Daí depois a gente vai para a segunda linha de U, segunda coluna de L, e vai fazendo o mesmo procedimento. Daí vocês vão pegar a lógica. Eu acho que vocês têm que fazer uma vez na mão, no papel, para entender como é que funciona esse procedimento. Beleza, Léo? Tranquilo, gente? Acho que por hoje a gente avançou bastante. Acho que pelo silêncio, acho que tá meio cabulosa a coisa. Tá tensa a coisa. Mas Ah, a não é gente fácil, vai né? ter que fazer para aprender. Fabuloso. Vocês vão ter que fazer uma vez na mão. Vão ter que pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é bem bom, porque daí eu já coloquei os resultados, né? Daí tenta esse exemplo e vê se bateu o resultado da L, da U. E é uma 3x3, não é uma N por N, né? Tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí, boa noite para vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Mas vamos manter os encontros síncronos aí, porque essa disciplina tá precisando, né? Acho que seria bom, professor. Beleza. Falou. Feito. Abraço. Deixa eu parar a gravação aqui. Para a gravação.